Deus abençoe, irmãos. Vamos abrir a Bíblia no livro do apóstolo São João, capítulo 1, versículo 29. Nós estamos estudando a mensagem O Cordeiro e a Pomba, já por algumas quartas-feiras consecutivas, e eu creio que temos sido abençoados com o nosso estudo, né? Já vimos um bocado de coisa dentro desta mensagem, O Cordeiro e a Pomba. E o irmão Brana tomou o versículo 29 do capítulo 1 do Evangelho segundo São João, o Santo Evangelho de São João. O versículo 28 diz: E essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é aquele do qual eu disse: após mim, vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizo com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Amém. Vocês podem se assentar, irmão. Na última quarta-feira, a tônica que o irmão Brana deu foi em torno da pomba. E ele falou várias coisas sobre a pomba, inclusive fazendo um comparativo da pomba e o corvo, e assim por diante. E depois ele terminou, nós terminamos o culto de quarta, ele contando sua própria experiência de quando morreu a filhinha e a esposa. E ele teve muita dificuldade para esquecer aquilo. Na verdade, nunca esqueceu, mas para se adaptar à falta da esposa e da filha, ele teve um tempo muito terrível. Então o irmão Brana ia todos os dias na sepultura da esposa, que foi também a mesma sepultura da filha. E ele disse que surgia ali do meio do mato, cada ocasião, uma rolinha, e essa rolinha vinha e ficava ali arrulhando o tempo todo. E ele chegou a pensar que fosse a filhinha dele que estava vindo falar com ele. Mas depois ele entendeu que não se tratava da filha, nem da esposa, mas que era o próprio Senhor. Era o próprio Deus em forma daquela pombinha, vindo ali fazer companhia para o irmão Brana. E ele disse que ele lembrava dessa canção, A uma Terra Além do Rio. Mas, do parágrafo 23 em diante, ele fala um pouco sobre o Cordeiro, que nós vamos ler então. Agora o Cordeiro, a pomba tem um óleo para manter-se limpa, e o Cordeiro tem a lanolina para manter uma temperatura agradável.
E nós somos comparados a cordeiros de Deus. Então, quando Deus quis representar a si mesmo, ele o fez através de uma pomba. Mas quando ele quis representar os seus filhos aqui na terra, então ele tomou o cordeiro. E o cordeiro representa cada convertido a Jesus, seus eleitos. Nós somos comparados a cordeiros de Deus. E eu quero que você perceba que tipo de cordeiro foi este cordeiro. Um cordeiro tem que ser guiado, e este cordeiro precioso que estamos pensando, ele foi guiado. Não a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita, levando ao matadouro. Então, o irmão Brana cita aqui parte da oração de Jesus, na noite da Quinta-feira Santa, quando ele se encontrou ali no Getsemane. Encontrava-se no Getsemane, e o Getsemane era um jardim, e ali era onde era para ser um lugar muito agradável, um jardim, não é? Um lugar que a pessoa que possui um jardim, ou quer visitar um jardim, para que se vai visitar um jardim? Para relaxar, para apreciar a beleza da natureza e assim por diante. Mas é interessante que no horto do Getsemane era um lugar que dava ali próximo do local onde havia o local de serviço dos sacerdotes. E justamente no Getsemane é onde estava a pedra que moía o trigo. O sacerdote usava aquela pedra para moer o trigo, para fazer o pão da propiciação, que representa Jesus, representou lá no Velho Testamento o Senhor Jesus. Ali o trigo era moído. E o início do Calvário de Nosso Senhor foi justamente o Getsemane. Foi no Getsemane que Jesus foi moído, onde sua resistência foi testada. Ali foi a porta de entrada para o Calvário, para o Senhor Jesus. E ele teve essa famosa oração que veio compor a Bíblia, e que ele insistiu com o Pai, para que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Que cálice se tratava? O sofrimento que ele teria que enfrentar nas próximas horas. Mas não havia outro caminho, irmãos. Por isso Isaías escreveu que o Pai agradou moê-lo. Era necessário aquele sacrifício. Sem aquele sacrifício, a humanidade não teria oportunidade de desfrutar novamente da paz. Mas essa paz que Adão perdeu, porque ele já possuía essa paz, e consequentemente nós também, em Adão, possuímos essa paz, lá antes da queda. Com a queda, para recuperar novamente essa paz, se requereria um preço, um castigo. Isaías bem disse na sua profecia, ungido por Deus, ele falou: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Não havia outra estrada para o Senhor Jesus. E ele sabia disso, e ele reconheceu isso. Por isso que ele incluiu na oração dele: todavia, faça a tua vontade, porque foi para isso que eu vim.
Era tão árduo o sacrifício, era tão pesado o sacrifício, era tão terrível o sacrifício, que nas palavras de nosso Senhor Jesus, ele dizendo: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, essas palavras estavam mostrando o quê? Que as carnes de Jesus estavam mesmo tremendo. E que a carne de Jesus queria recuar. Mas ele precisava enfrentar aquele sacrifício. E ele teria que enfrentar como um cordeiro mudo. Ele não podia hesitar, ele não podia reclamar, ele não podia dizer que estava doendo. Entende, irmãos? Ele não podia dizer nada. Como um cordeiro mudo perante seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Foi uma cena muito terrível, que começou num lugar que deveria ser um lugar para relaxar. Foi o lugar que ele teve a mais terrível das tensões. Mais terrível das tensões. Mas ele seguiu, obedeceu à pomba. A pomba o dirigiu ao matadouro. Às vezes alguém disse: por que Jesus foi levado para o Calvário? Você sabe que a Bíblia diz que eles levaram-no, colocaram uma corda em seu pescoço e levaram-no. Por quê? Ele era um cordeiro, o cordeiro de Deus. Porque ele nasceu em uma manjedoura? Por que foi que ele nasceu em uma manjedoura? Porque ele era o cordeiro de Deus. Ele tinha que nascer no celeiro, no estábulo. Ele era o cordeiro nascido, um cordeiro. Elevaram-no ao abate. Você já foi a um abate? Pergunta o irmão Branham. Quando eles vão para o abate de ovinos, o que os leva até o bloco de abate? O que os leva? Um bode. Eles têm um bode lá que leva estas ovelhas até que se chega lá em cima, em um determinado lugar, até que ele pula fora e deixa as ovelhas irem. É assim que sempre foi. Isso foi o que o levou ao seu abate, o bode. Bem, se você já foi a matadouros, disseram-me os açougueiros que as matavam, disseram-me que eles tiveram que matar o bode. Então ele realmente fez uma tempestade, uma bagunça. Mas ele quer levar as ovelhas sempre para o abate. Essa é a maneira que o diabo faz. Ele está sempre tentando levar o povo de Deus para o abate. O clube, a boate, algum lugar dessa natureza. Então o bode representa aí quem? O bode representa, sem dúvida nenhuma, ao demônio, a Satanás, a amizade errada, jovens. Pode ser até a internet hoje. A internet pode levar a ovelhinha de Deus para o abate, para a morte. Ele está sempre tentando levar o povo de Deus para o abate, diz o irmão Branham. O clube, a boate ou algum lugar dessa natureza. Quero que você observe, não só isso, mas ele era um cordeiro disposto. Um cordeiro disposto. Um cordeiro tem apenas uma coisa:
e essa coisa é o seu pelo ou a lã sobre ele. Ele é um cordeiro pronto, tudo o que ele tem, ele está disposto a perder. Ele perde a sua lã. Essa é a única coisa que ele tem, mas ainda por sua causa, minha causa, ele perde o que ele tem. Agora, se nós chamamos a nós mesmos cordeiros, os cordeiros de Deus, estamos dispostos a abandonar nossas ideias para seguir a Deus. Amém? Estamos dispostos a isso. Mas, nós americanos não podemos ser liderados. Não. Ah, Senhor, nós fomos para a escola e aprendemos a liderar. Não podemos ser conduzidos. Aprendemos nosso PhD, o LLD e assim por diante. Então, essas letras aqui são símbolos de doutorados. E nós sabemos tudo sobre isso, e nós sabemos como liderar, portanto, a pomba não pode nos conduzir. Quando temos esse tipo de atitude, não podemos ser liderados, guiados, temos que conduzir o povo, mas Deus tem um líder para a sua igreja. E essa é a pomba, o Espírito Santo, o líder do povo de Deus. Amém. Diz o irmão Brana, o líder. Mas quando aprendemos muito, sabemos tanta teologia, então o cordeiro não pode guiar-nos, porque é contra as nossas ideias. E nós não podemos aturar isso. Você tem que desistir da sua ideia. As pessoas dizem, os dias de milagre já passaram. Nós aprendemos isso na escola, porque nós sabemos que não há tal coisa como cura divina. Não há Espírito Santo, como as pessoas pentecostais dizem que tem. Esses dias são passados, aprendi na escola. Como Deus vai guiá-lo então, se você acredita numa coisa como essa? Como Deus vai curá-lo? Quando você pensa que os dias de milagre terminaram, ele simplesmente não pode fazê-lo. Então o irmão Brana cita esses exemplos, irmão. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Na verdade, as duas primeiras etapas do ministério do nosso profeta, as duas primeiras, foram etapas em que Deus usou o irmão Brana por mais de 30 anos para agitar as águas. Bem, essa é uma expressão que eu costumo usar. Agitar as águas, despertar os grandes peixes. Então Deus deu para o irmão Brana um ministério de cura. E ele levou isso em redor do mundo, vários países, e aconteceram curas sobrenatural muitas e muitas vezes. O irmão Brana orava por pessoas que tinham doenças incuráveis, pessoas que estavam simplesmente condenadas à morte por causa de uma doença incurável. Com os dias contados, às vezes era questão de horas, a pessoa faleceria. E o irmão Brana orava e as pessoas ficavam curadas. Nas campanhas, nos hospitais, nos disseram, eu soube que alguém falou ali do hospital da cidade do irmão Brana, que o dia que o irmão Brana chegava ali para fazer uma visita, era chamado para algum caso, as enfermeiras já conversavam, falavam ali entre elas. A equipe de enfermagem, eles conversavam, olha, o senhor Brana está vindo aí, hoje alguém vai dar alta. Era como 2 mais 2 é 4, irmãos. Era tão certo isso.
A pessoa dava alta mesmo, ficava curada, não importava a condição. Então, havia os grupos batistas, essas linhas que não criam na cura divina nos dias de hoje. Não podiam acreditar por conta de seus polimentos mentais, através da teologia de igrejas. Estudavam tanto a Bíblia nos colégios que acabavam ficando incrédulos. Isso é verdade, terminavam ficando incrédulos acerca da palavra, não podiam crer que havia cura divina, quer dizer que tudo tinha que ser através da medicina. E o irmão Branham encontrou essas barreiras. E pessoas que diziam que o batismo com o Espírito Santo, que é outro tema, e a cura divina, não era para os nossos dias, não era para hoje, que só foram para os dias dos apóstolos. Então o irmão Branham enfrentou esse espírito e precisou combater esse espírito. E no combate a esse espírito, rendeu essa foto ali, ó. Essa foto. E foi o desafio do irmão Bosworth a um reverendo batista, chamava-se Bert, coisa assim. Então rendeu aquela foto ali que o mundo conheceu a coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Branham. Então esta era a razão, irmãos, que vocês vão encontrar o irmão Branham falando sobre esse tema nas mensagens, ele combatendo esse espírito de as pessoas pensarem que a cura só fora para o tempo dos apóstolos. Quer dizer que Jesus não é o mesmo hoje que foi ontem? E por isso também o lema deste versículo aqui, ó, no ministério todinho do irmão Branham. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então é isso. Ele combateu duramente esse espírito e provou para o mundo que o autor do cristianismo, o fundador do cristianismo, ele não está mesmo na sepultura. Ele vive e reina hoje e pode estar em todos os lugares e pode estar onde for chamado. Ele responde a toda oração que invocar seu nome com fé. Que coisa boa, né? Então vamos e dizemos, bem, sim, nós temos igreja, nós temos grandes organizações e denominações, mas todas com uma forma de piedade, quer dizer, aparência de piedade, mas negando a eficácia. E o catolicismo é o principal deles, irmãos. Tem toda essa pompa, tem toda essa aparência de piedade. E se nega a eficácia. Piedade, o que significa essa palavra, irmãos? A palavra piedade quer dizer ser como Deus. Então, a pessoa pode ter uma aparência de piedade, mas na prática, nas atitudes, negar a realidade, negar isso. Isto que o nosso irmão Branham está dizendo, negando a realidade. A pomba que lhe dera. Temos nossas religiões e temos as nossas ideias, e nós não queremos nada misturado com nossas ideias. Eles dizem. Eu não me importo com a Bíblia, diz. Pessoas já me disseram isso muitas vezes. Um sujeito, não muito tempo atrás, se levantou e me disse: eu não me importo quantas curas você produza, eu ainda não acredito nisso. E eu disse, certamente, não era para os incrédulos, foi para os crentes. Uma vez, irmãos, eu não era ministro ainda,
eu trabalhava numa empresa em Chapecó, e seguido estávamos discutindo assuntos da Bíblia. Eu ganhei vários apelidos e alguns feios. Se criava situações e eu não costumava ficar calado. Então, um senhor velho ali me questionou sobre a cura divina. E esse ponto aqui me fez lembrar aquele senhor, que eu não sei se ainda vive, oxalá tenha se convertido, porque se não vive e permaneceu daquela maneira, ele deve estar lá pela a quintinha dimensão, no pesadelo. Por quê? Porque era um incrédulo. Então, ao me questionar sobre a cura, eu interpelei a incredulidade dele. Eu disse: olha, seu fulano, a Bíblia diz que as promessas de Deus são para os crentes. Está escrito em São Marcos 16, e porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eu quero que vocês vejam algo aí nesse versículo, irmãos, que o irmão Brana, ele reitera esse versículo a um ponto, e diz assim: vocês vejam que Jesus nem mesmo mandou orar. Nós oramos, irmãos, parece que se a gente não orar não vai ficar bom. Mas a ordem de Jesus é colocar as mãos. Nem mesmo é necessário orar. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E quando eu citei essa escritura para aquele homem, ele disse: também ajeitam tudo, né? Ajeitam tudo. Quer dizer, é só para os crentes. E é verdade, é só para os crentes. Não era para os incrédulos. Foi para os crentes. Está lá bem dito por Jesus. São os únicos. E é para aqueles que acreditam. Então, a pessoa que não acredita não recebe o benefício da cura, não recebe o benefício do Senhor naquilo que não pode acreditar. Nunca foi destinado para os incrédulos. E Deus só pode liderar um homem enquanto ele se deixa liderar. Deus só pode trabalhar com qualquer um que deixá-lo trabalhar com ele. Sempre senti pena de Deus, tentando encontrar alguém que ele possa liderar e trabalhar. Olha o que o irmão Brana está dizendo, que ele sempre sentiu pena de Deus. Na verdade, na mensagem, pergunta e resposta número 9, ele diz que Deus tem dificuldade, Deus tem trabalho para abençoar um homem, esse homem continuar sendo humilde, liderado por ele. Normalmente o que acontece? Normalmente é isso. O homem começa a se estufar, igual sapo, e pensa que é alguma coisa. Começa a se engrandecer. Então, Deus não pode mais usá-lo, Deus tem que se retirar desse homem. E nessa mesma mensagem, o irmão Brana, essa mensagem que estou estudando aqui com vocês, o Cordeiro e a Pomba, o profeta relata a maneira que ele fazia, que ele praticava, para que Deus pudesse vir e abençoar o povo. A maneira que o irmão Brana fazia, irmãos, é uma maneira muito bonita, muito tremenda, muito sábia. Ele disse que ele ficava bem relaxado diante de Deus.
Aliás, primeiro ele procurava interpelar, atropelar para fora qualquer sentimento de incredulidade. E ele levantava a fé do povo, contando testemunhos, algo que tinha acontecido antes, e procurava levar as pessoas a não alimentar nenhum pequenininho que fosse sentimento de incredulidade, mas só sentimento de fé. Então, quando ele conseguia este ambiente, que eu creio que é o mesmo trabalho que todos nós temos que fazer para Deus poder operar, depois que ele sentia a vontade, ficava livre, não havia sentimento de incredulidade, então o irmão Branham ficava bem relaxado na presença de Deus, procurava descansar e entregava a sua mente, entregava as suas cordas vocais para o Senhor, entregava seus olhos, ele entregava todo o seu ser para o Senhor. Isso é tão verdade, tão verdade, tão verdade, irmãos, mas tão real, que derivado do uso, Deus usar seu servo, depois de alguns pacientes que o irmão Branham atendia, quero dizer, Deus, através do irmão Branham, recebia aquelas pessoas e administrava o bem para elas, a saúde, o que veio buscar. Então ele começava a ficar fraco e, por fim, Billy Paul ou alguém encarregado tinha que agarrá-lo e tirá-lo da plataforma. Ele chegava a desmaiar. Porque tal era a presença de Deus ocupando o seu ser físico. Não o espírito do irmão Branham, apenas a máquina. Apenas a máquina. Essa é a forma que acontece, irmãos, quando a unção vem, quando há uma língua estranha, quando há uma profecia. A pessoa que está sendo usada, ela não é ela falando, não é o espírito daquela pessoa, é Deus usando aquelas cordas vocais. Deus não usa nem mesmo a mente, Deus usa as cordas vocais. E no caso do irmão Branham, Deus mostrava visão, o irmão Branham só falava o que via e administrava a cura para as pessoas. Mas tinha que ele encontrar um ambiente em que pudesse trabalhar, o Espírito de Deus pudesse operar. E esse ambiente tinha que ser um ambiente de fé. Eu digo essa noite, tem que ser dessa forma. Isso continua sendo dessa forma. Deus não pode trabalhar com uma pessoa se essa pessoa não deixá-lo. E eu sempre senti pena de Deus, tanto tem ele tentando encontrar alguém em que ele possa liderar e trabalhar. Não faz muito tempo, lendo sobre Sansão, e como este homem era algo como hoje, o homem das mulheres. E Deus nunca poderia usá-lo. Ora, ele estava disposto a entregar sua força para o Senhor, mas nunca disposto a dar seu coração para o Senhor. Agora ele tinha uma grande força, e hoje muitas igrejas vão emprestar sua força ao Senhor. Com certeza, vamos construir uma organização que vai colocar 1 milhão e fazer tudo isso e aquilo outro, mas você nunca está disposto a entregar seu coração para a liderança divina do Espírito Santo, para nos conduzir para a fonte das águas da vida. Nós nunca estamos dispostos a fazê-lo. Parece que é a coisa mais difícil para as pessoas colocarem em suas cabeças, que o Espírito Santo lidera. Filhos e filhas de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, e não por bispos e cardeais e assim por diante,
pelo Espírito de Deus. Essa foi a ideia de Deus. Se você é um cordeiro, você é liderado pelo Espírito de Deus. Mas eu me pergunto às vezes, em face a tudo isto, se Deus poderia nos liderar. Eu me pergunto se não acabamos sendo bodes em vez de ovelhas. A pomba não poderia liderar um bode, ele lideraria. Não, ele quer levar. O bode liderará, mas você não o pode liderar. E eu posso te dizer uma coisa, irmão, você certamente tem que ser um pastor muito esperto. Se você pode ouvir o balido de um bode e o balido de uma ovelha e diferenciá-los, eles soam quase o mesmo. E a Bíblia diz que o diabo, nos últimos dias aqui, seria tão perspicaz que enganaria o próprio eleito se fosse possível. Quão astuto Satanás virá! Só observe o que está para acontecer agora nos últimos dias. Observe estas eleições e as coisas surgindo. Observe como Satanás vai puxar isso, tentar tirar a lã. Ele tentou uma vez antes e falhou. Ele vai tentar até que ele consiga fazê-lo. Ele vai fazê-lo, sim, Senhor, ele o fará. Você se lembra? Eu predisse isso em 1933 e será assim também, porque eu tive uma visão antes do tempo final. Aquela coisa grande e poderosa levantou-se nos Estados Unidos. Isso está falando da Igreja Católica, irmãos. Nós não podemos perder de vista essa bichona, viu? A Igreja Católica. Jesus mostrou para o irmão Branham em 1933 que ela se levantaria nos Estados Unidos. Por que ela teria que se levantar nos Estados Unidos? Porque ela não estava antes. Os Estados Unidos, eles nasceram num berço evangélico. O berço deles foi a Bíblia. Nasceu como cordeiro. Eles vieram na Inglaterra, fugiram da perseguição, eles eram todos cristãos e atracaram ali na América do Norte. Começaram com 13 colônias. E diz a história que a primeira coisa que fizeram quando atracaram ali, na Norte América, a primeira coisa que fizeram foi orar a Deus e agradecer a Deus. E vocês vejam que, por muitos anos, os americanos, eles tiveram sempre a Bíblia nas escolas, tudo era a Bíblia. Para entrar a bebida e o cigarro nos Estados Unidos, precisou interesseiros fazer clandestinamente, porque era proibido. Não se podia ter bebida alcoólica, não se podia ter cigarro, essas coisas. E foram fazendo clandestinamente, vendendo esses licores alcoólicos. A Bíblia tinha primazia nas escolas. E o diabo foi vindo devagarinho, foi tomando lugar. Por fim, houve essa profecia em 1933, que se levantaria uma mulher bonita, mas ao mesmo tempo muito cruel, nos Estados Unidos. Quando o irmão Branham teve a visão, ele ficou pensando se seria uma mulher que assumiria a presidência, ou então a Igreja Católica se levantaria. Mas quando se cumpriu, o irmão Branham ainda estava vivo, e ele disse então que foi mesmo a Igreja Católica que se levantou nos Estados Unidos. E ele faz menção aqui nesta mensagem. Aquela coisa grande, poderosa, levantou-se nos Estados Unidos. Que não é pequena, a influência é grande. Nessa eleição desse novo Papa, a gente viu, em outras também que tivemos oportunidade de ver,
como vem presidente de tudo quanto é país. Voam para Roma, a grande praça ali do Vaticano. A influência é muito grande. E dizem que esse Papa que entrou agora é muito parecido com o Papa João 23. Eu nem conheci esse Papa. Mas eu sei na história que foi o João 23, irmãos, que lançou o projeto do ecumenismo. O ecumenismo, que é a união das igrejas. E que dará origem à imagem herege da besta, de Apocalipse capítulo 13. Que esta imagem que será herege da besta, não vai ser uma imagem feita de concreto, armado, tijolos. Vai ser uma imagem de união de igrejas, união civil, eclesiástica. Essa vai ser a imagem. E os Estados Unidos vão passar o poder deles para a primeira besta. E o Vaticano tem seu próprio exército, tem sua própria política, tem suas próprias leis. E eu ouvi hoje, irmãos, aliás, eu ouvi essa semana, uma autoridade deles mesmos, alguém que foi varrido do posto de padre, do exercício, por desconcordar com algumas coisas no regimento católico. Ele disse: Roma não esquece de nada, Roma cobra tudo e Roma não perdoa nada. Não esquece de nada, cobra tudo e não perdoa nada. E eles não toleram um indício de rebelião por parte de algum ministro deles. O espírito segue o mesmo ainda, só que hoje não se pode assassinar. Mas o irmão Branham diz que ele voltará a ser a besta mesmo como no início, com todo o poder. O desejo de matar segue bem igualzinho. Quando o próprio Lúcifer ocupar a pessoa desse ministério aí. Então, estavam nos dizendo que o Papa João 23, esse aqui de agora, se parece muito com ele. Era voltado para a simplicidade, voltado para os pobres e alguma coisa nessa ordem, evidentemente para ser popular. Mas esse homem ali na Argentina, antes de ser Papa, ele teve uma reunião, uma missa lá, ecumênica. E nessa missa havia até pai de santo, médium, os espíritas e os evangélicos, protestantes, tudo na mesma panela. A mesma panela, irmãos, porque não tem nada de diferente. Diante de Deus são iguais. Então, oxalá esse camarada possa contribuir para que Jesus venha logo, né? Porque sem a Igreja Católica fazer o que tem que ser feito, e à medida dos amorreus não entulhar de uma vez, encher o cálice das abominações, tem que transbordar. E se não transbordar, nós vamos ter que esperar. Porque Jesus vai vir buscar o seu povo, irmãos. Sabe qual a época? Vocês querem saber a época que Jesus vai vir buscar o seu povo? Querem recordar da época? Quando a besta estiver apertando. E a besta vai apertar a noiva. Está escrito nas mensagens. A era de Filadélfia, a era de Sardes, olhando sempre para Jesus.
Inclusive, na mensagem, olhando sempre para Jesus, o irmão Branham fala do poder da palavra falada, que vai vir sobre a noiva, quando a besta estiver apertando. Mas na mensagem à era de Filadélfia, o irmão Branham diz que quando esse movimento da besta, quando a besta começar a se movimentar, quer dizer, perseguir os eleitos, os santos serão levados no arrebatamento. Então, nós vigiando o catolicismo e as ações do catolicismo, irmão, nós vamos ter mais ou menos uma base para a época que vamos ser arrebatados. Outro passo a ser seguido, a outra coisa a ser olhada é a nossa preparação, porque nada adiantaria a gente saber a época do arrebatamento se não estiver preparados para ir. A melhor coisa é estar preparado. Amém? Então, o grande desfecho acontecerá com esta imagem construída, os Estados Unidos passando o poder deles para a primeira besta, isso vai acontecer, e nós temos que vigiar os judeus, porque a Igreja Católica fará um pacto com os judeus. Por quê? Porque os judeus, eles têm o bônus. O que é esse bônus? É o valor das coisas. E a Igreja Católica tem o ouro. Então, para soltar cédulas, o país tem que ter determinado lastro em ouro. E aquele lastro do ouro, então, determina a quantidade de cédula que o país pode ter girando. É aí que eles nivelam a economia. Mas os judeus, eles têm o valor do ouro, porque o bônus é o valor, é o preço das coisas. Eles dominam os negócios. Então está profetizado, irmãos, que a Igreja Católica fará um pacto com os judeus. E eles estão se aproximando. E eles permitiram a Igreja Católica construir suas basílicas, seus templos lá dentro do território israelense e ter a comunidade deles lá. E eles vão enganar os judeus, eles vão fazer o pacto e vão tomar esta liderança também. Terão o ouro e terão o bônus. O irmão Branham profetizou que a moeda corrente que nós temos hoje não haverá mais. Acontecerá uma mudança monetária. E eles controlarão o mundo. Quando os pregadores americanos combatiam o comunismo, o irmão Branham diz, ele deve ser combatido, mas não precisamos ficar com medo que o comunismo dominará o mundo, porque não será assim. Quem dominará o mundo será o catolicismo, evidentemente junto com o protestantismo. Vou terminar aqui nesse parágrafo, irmãos. Você se lembra, eu predisse em 1933, e será assim também, porque eu tive uma visão antes do tempo final. Aquela coisa grande e poderosa levantou-se nos Estados Unidos, e ela tornou-se como restolho. Então, isso vai acontecer. Eu disse, automóveis virão como a forma de um ovo. Você sabe o que o carro em 33 parecia? E eu disse, vão viajar na estrada e eles não vão nem mesmo ter de guiá-los. Então, o formato dos carros em 1933 não era o formato dos carros de hoje. E Jesus mostrou que viria, quando a vinda dele se aproximasse, ia acontecer essas coisas. E os carros iam se construir no formato de um ovo. E a tecnologia ia ser tão avançada que eles nem iam precisar dirigir.
E aí o irmão Brana diz, eles já têm isso. E eu vi isso aqui não há muito tempo. Vai ser controlado por eletrônicos ou por algum magnético para produzir sua velocidade, assim por diante, e aumentar sua velocidade. Eles não podem bater um contra o outro e assim por diante. E eu tenho isso escrito em um livro desde 1933, e vai ser assim, irmãos, diz o irmão Brana. Estamos chegando a isso agora, estamos bem nisto, porque o Espírito Santo é aquele que lidera a igreja e adverte-nos dos perigos que estão por vir. Então, nós que viemos a esse culto essa noite, aí está, estamos sendo admoestados pelo Espírito Santo a respeito destas coisas, esses sinais que temos que observar e esses perigos que nos cercam. Então, encontramos nossas igrejas hoje, as coisas que acontecem. Costumava ser um longo tempo. Não fique com raiva de mim. Eu quero mostrar a você, estamos falando em denominação. Vamos voltar para casa ao Pentecoste um pouco. Bem, irmão Brano, então na outra quarta, né? Vamos ficar em pé, irmãos? Espero que vocês tenham sido abençoados. Bondoso Senhor, nós lhe agradecemos por este muito bom momento nesta noite de quarta-feira. Todos os irmãos e irmãs que vieram, eu creio que o Senhor proporcionou uma bênção para suas almas ao fazer o que o Senhor fez através do estudo da mensagem. Obrigado, Senhor. Agora, querido Pai, quero lhe pedir, continue conosco, por favor, continue nos dirigindo. Livra-nos, ó Pai, de todo e qualquer espírito errado. Eu peço sobre mim, a minha família e toda a igreja que eu sou pastor, meu Deus. Todo e qualquer bode querendo levar-nos ao matadouro, o Senhor possa nos livrar, por favor. E agora, nos despeça, nos dê um bom término de semana e encontre conosco no próximo culto em São Pedro e depois aqui domingo de novo, Senhor. Queremos o Senhor perto de nós, administrando nossas vidas a cada momento. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, salva o pecador, Senhor. Todos aqueles que ainda não são salvos, que estão ouvindo essa mensagem, Senhor, que eles possam ter o entendimento aberto e poder compreender a Tua palavra e aceitar. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.